vamos à palavra de Deus. A natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Capítulo 11, Hebreus, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se veem, das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pelas palavras de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu virtude, e virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também, de esse já amortecido, descenderam todos em multidão, como estrelas do céu, e como areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso disseram claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde haviam saído, e teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam o melhor, isto é, celestial, o melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles e de chamar seus Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Amém? Só até aí. Pai, nós te louvamos pela sua bondade e misericórdia, pelo teu amor, pelo fato, Senhor, de o Senhor cuidar de nós e nos amar dessa forma tão especial. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nossos erros. Queremos te ouvir, Senhor, como nós já te ouvimos até agora, através dos louvores, através, Senhor, do testemunho que o Renê deu aqui, o presbítero Renê deu a respeito do trabalho dos adolescentes, ó Deus,
que é um testemunho, e te agradecer, ó Deus, por cada vida que está aqui, porque nós, estando aqui, somos testemunhas vivas do teu poder, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Queridos, não sei se você observou, mas por várias vezes o texto falou de testemunho. Testemunho. Que a fé desses homens e dessas mulheres, da galeria da fé, ela serviu do quê? De testemunho. Testemunho do quê? Testemunho de um Deus vivo e poderoso. Amém? Testemunho de um Deus vivo e poderoso. Porque o testemunho deles estavam relacionado à fé que eles tinham em Deus, e por causa da fé que eles tinham em Deus, algo de excepcional, algo de especial aconteceu. Nós já nascemos com algum tipo de fé. Qualquer ser humano que você perguntar se ele acredita em algo, ele acredita. Há pelo menos em nós 2 tipos de fé. Nós temos a nossa fé natural, que é a mais comum, que é uma fé que ela está baseada em algo ou alguém. E todo mundo tem isso. Todo mundo acredita em alguma coisa. Mas nós temos também a fé sobrenatural. Fé sobrenatural. O que é uma fé sobrenatural? É uma fé que está embasada única e exclusivamente em Deus. Por que que ela está embasada em Deus? Porque ela trabalha com o impossível. Fé sobrenatural trabalha com o impossível. O que é impossível? Aquilo que meus braços não alcançam, aquilo que os meus olhos não conseguem enxergar, aquilo que eu não tenho domínio, são coisas impossíveis. A fé natural, ela está alicerçada na razão. Razão. Então, quando você conhece alguém que tem uma fé natural, se você perguntar para ele assim: você acredita que se você plantar feijão, você colhe feijão? O que ele vai dizer para você? Acredito. Por quê? Porque é natural. Porque é óbvio. Então, fé natural, ela está ligada ao óbvio. Ela está ligada àquilo que vai acontecer naturalmente. Então, você diz para a pessoa assim: você acredita que se você guardar R$1 durante 10 dias, no final desses 10 dias, você terá R$10? O cara, opa, tenho maior fé nesse negócio aí. Acredito. Porque é fácil de acreditar. Porque é matemática, é lógica. Então a gente vive essa questão da fé natural. Mas essa fé natural não dá testemunho de Deus. Essa fé natural não dá testemunho de Deus. Essa fé natural não altera nada na nossa vida. Essa fé natural, ela só faz a gente sobreviver. E o que eu preciso? E o que aconteceu com esses homens na galeria da fé? Que a gente poderia continuar lendo e vendo muito mais coisas. É que eles viveram uma fé sobrenatural. Antes de eu falar de fé sobrenatural, eu quero dizer para você que eu não estou falando de fé irresponsável. Fé irresponsável é uma coisa. Sabe aqueles sermões que você já deve ter ouvido aí, essas histórias aí? Eu gosto de falar isso, que logo quando eu me converti, eu ouvia uns sermãos assim, do tipo, os irmãos chegavam lá e falavam, né? Olha, pastor, olha, aonde eu colocar a planta do meu pé, eu vou possuir, não sei o quê. Eu morria de medo de levar esses caras na minha casa. Eu falava, o cara passa lá, eu vou perder a casa. Ele põe o pé e diz: Senhor, eu declaro, é meu. Lá vai eu, sem teto. Entra no seu carro, Senhor, é meu, e você já dançou com o seu carro. Então, não é isso que eu quero dizer. Não estou querendo dizer para você que você tem que sair daqui hoje
sem dinheiro, sem condições alguma, e ir lá numa agência de viagem e comprar um pacote de viagem para pagar R$ 5.000 por mês, porque é pela fé. Não, isso não é fé, isso é irresponsabilidade. É fazer algo que eu sei que eu não posso cumprir. Fé sobrenatural é outra coisa, ela é, como eu disse, ela é alicerçada em Deus. Fé sobrenatural é alicerçada em Deus. Por quê? Por quê, pastor? Porque coisas sobrenaturais fogem do nosso controle. Tudo que foge do nosso controle vai exigir fé sobrenatural. Tudo que fugir do meu controle vai exigir de mim fé sobrenatural. Então, quando ela exige de mim uma fé sobrenatural, eu tenho que entender o quê? Que ele sai da nossa capacidade humana, sai do nosso conhecimento humano e ultrapassa os nossos limites. Coisas sobrenaturais ultrapassam os nossos limites, porque nós vivemos naturalmente sobre um limite. A minha visão só alcança até um certo horizonte. Eu sou limitado no meu horizonte. Eu sou limitado no meu braço. Eu sou limitado na minha voz, no meu ouvido. Se algo ficar muito distante, eu não vou ouvir. Eu não vou enxergar e eu não vou alcançar. Isso são coisas sobrenaturais. São coisas que fogem do meu controle, que vão precisar de fé sobrenatural para eu poder entender e para eu poder viver. E eu quero, lá em Jeremias capítulo 32, verso 27, diz assim: haveria alguma coisa impossível para Deus? Não. Mas como eu faço para alcançar isso? Esse impossível de Deus, para mim. Porque não há nada impossível. Como é que eu faço para alcançar isso? Através da fé sobrenatural. Irmãos, deixa eu dizer para você, a igreja aqui na terra, ela só dá testemunho de Deus, quando ela age numa fé sobrenatural. Quando você acredita naquilo que ninguém acredita. Quando você continua firme, quando todo mundo está desanimando. Quando você continua glorificando a Deus, quando todo mundo já está abandonando o barco. Hoje a coisa mais difícil que a gente vê é alguém pedindo oração para o outro. É raro você ouvir alguém falar assim: olha, eu vou lá com o fulano de tal porque é mulher de fé. É homem de fé. A gente não vê isso. Vê muito pouco. Sabe por quê? Porque o nosso testemunho de fé é muito pequeno. O nosso testemunho de que a gente acredita de verdade é muito pequeno. A gente fica naquela: não, eu vou fazer, mas antes eu preciso ter certeza que isso vai dar certo. E a igreja não é para isso. A igreja é para a gente fazer e acreditar que o Deus que a gente serve vai nos surpreender para a glória do nome dEle. Para que a gente possa contar o testemunho. Para que a fé realmente mude. Eu me lembro uma vez, amados, eu estava no meu trabalho, no escritório que eu tinha. Gente no balcão, clientes, minha esposa estava lá. Daqui a pouco chegou uma mulher com uma criança no colo, queimando em febre, e ela disse assim: aqui é o escritório do pastor Abimael? A minha esposa falou: é ele. Ela falou assim, na frente de todo mundo, ela estava desesperada, tadinha, e ela falou assim: olha, eu moro aqui em cima na comunidade, e disseram para mim que o pastor é um homem de fé, e eu preciso que ele ore por essa criança. As pessoas que estavam no meu balcão, clientes que nem sabiam que eu era pastor nem nada, não sabiam, ficaram sem ação. Eu, a princípio, também assustei. Mas o que a gente tem que fazer? Pedi para ela entrar, pedi para ela se aproximar, entrou para o escritório,
fui lá num canto, orei junto com a criança, orei junto com a mãe. Ela saiu feliz, saiu contente, dizendo: obrigado, pastor, agradeço por o senhor ter orado. E por que eu estou contando isso? Porque nós precisamos dar testemunho de fé em todo lugar que a gente estiver. A gente precisa dar testemunho de fé, a gente precisa mostrar para as pessoas que nós somos diferentes, que nós acreditamos que não há nada impossível para Deus. Amém, irmãos? Que não é nada impossível. A fé sobrenatural é ouvir o que não foi dito. O som estava uma maravilha, mas agora ficou ruim. Não tem retorno, acho. A fé sobrenatural, ela faz você ouvir o que nunca foi dito. Como assim, pastor? Deixa eu explicar para você. A fé sobrenatural, ela faz você ouvir o que nunca foi dito. Pastor, então eu estou ficando louco? Não. É porque Deus fala com pessoas que têm fé sobrenatural. Ninguém disse, mas eu sei. Ninguém me mostrou, mas eu sei. Mas não saiu em jornal nenhum, mas está aqui no meu coração, aleluia. Mas por quê? Porque Deus falou comigo. A fé sobrenatural, ela faz as coisas mudarem para a nossa vida. Abra comigo aí, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, só para você ver, ou se não, pode deixar que eu leio para você. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz assim, verso 9, 1 Coríntios 2, 9, acho que não é isso, 2, 9, está certo, 2, 9, piriri, pororó, 7, mas, diz assim, mas como está escrito, olha só, as coisas que os olhos não, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Eu poderia mudar isso aqui, mas são os que preparou para aqueles que têm o desejo de viver o sobrenatural de Deus. O que Deus tem preparado para você, irmãos? É aquilo que os seus olhos ainda não enxergaram. A gente precisa viver pela fé, e viver com fé. Não, pastor, eu não vi isso ainda, mas eu acredito. Eu não vi ainda meu marido transformado, não vi meu filho transformado, eu não vi ainda minha casa mudada, eu não vi ainda eu próprio mudado, mas eu creio pela fé, Senhor, aleluia, que os meus olhos ainda não enxergaram, mas o meu coração já está vendo essas coisas, porque eu vejo coisas que ninguém vê. Eu não ouvi Deus dando ok, mas eu já sinto que a coisa vai acontecer, porque já subiu ao meu coração. Deus tem projetos para você que você nem imagina. Deus tem coisas, como Ele disse aqui, olha, e não subiram ao coração do homem. Tem coisas que você nem imaginou ainda, que Deus está esperando você tomar posse para a glória do nome dEle. Pela fé, acreditando, confiando, fazendo a sua parte. Fé sobrenatural faz você ver, ouvir e sentir coisas que os outros não sentem. E as pessoas ficam perplexas e falam assim: como é que você tem coragem? Como é que você vê isso? A fé natural, ela só nos faz sobreviver. A gente sobrevive. Acredito, dias melhores virão. Sabe a musiquinha do Jota Quest? Dias melhores, para sempre. A gente acredita. Aí você conversa com o sorveteiro, ele também acredita. E o outro acredita, que dias melhores, e esses dias melhores nunca aparecem. Só aparece dias piores e vai ficando cada dia pior. A fé natural nos transforma em mais um nesse mundo. A fé natural não dá testemunho de nada. A fé natural só dá testemunho dos homens.
Sabe aquela história, acredito no meu bolso, acredito no meu dinheiro, isso aí é fé natural, não testemunha ninguém. Mas eu vou dizer para você, a fé sobrenatural nos leva a um nível mais alto. E sabe o que eu quero dizer para você aqui nessa noite, entre tantas as coisas que já dissemos até aqui, é que quando a Bíblia fala do testemunho, ela está falando sobre isso. Eu quero levar vocês a outro nível. Vocês que são meus servos, vocês que andam comigo, vocês que me conhecem, vocês que tiveram uma experiência comigo, vocês não podem andar no mesmo patamar daqueles que têm fé natural. Vocês não podem ser mais um. Aqueles que andam comigo, aqueles que me conheceram, que tiveram uma experiência comigo, a partir de hoje eu levo você para um outro nível. Você será a testemunha, aleluia, viva daquilo que eu sou aqui na terra. Nós não vimos Deus, eu nunca vi Deus, eu nunca vi Jesus, mas as pessoas têm que ver Jesus através da minha vida, louvado seja o nome do Senhor. As pessoas têm que ver Jesus através dessa igreja. O desesperado tem que entrar aí na porta, correr para os braços de vocês aqui, de nós, de cada um de nós, e dizer assim: eu preciso de esperança. E nós temos a testemunha de Deus, de dizer: você entrou no lugar certo, está falando com a pessoa certa, e ele sair daqui dizendo: glória a Deus que eu conheci Deus, louvado seja o nome do Senhor. E alguém perguntar: você já viu Deus? Ele diz assim: não, Deus eu não vi, mas eu vejo o meu vizinho, que é a mesma coisa de ver Deus. Não, eu não vi Deus, mas eu tenho um amigo que é como se fosse Deus, porque ele representa Deus aqui na terra. O apóstolo Paulo falou que nós somos embaixadores de Deus. Sabe o que é embaixador? Representante direto de Deus. Autoridade. A embaixada de um país em outro país é território daquele país. Se você entrar na embaixada americana do nosso país, você está entrando num território americano. Lá eles não seguem as regras do Brasil. A nossa Constituição lá não rege nada. As nossas leis lá não regem nada. Naquele pedaço de terra, regem a Constituição dos Estados Unidos da América. O presidente lá não é Michel Temer. O presidente lá é Donald Trump. Lá você está sobre a lei deles. Ei, querido, eu tenho uma revelação da parte de Deus para a sua vida. Nós somos embaixadores de Deus. Nós fomos incumbidos a ter uma fé natural, uma fé sobrenatural. E quando você está lá, aleluia, a sua embaixada, aquele reino, aquele lugar ali, não será mais conduzido pelas leis naturais, mas conduzido pelas leis sobrenaturais. Aleluia! Plantar feijão e nascer feijão todo mundo faz. Mas eu quero ver é quando você precisar de uma outra coisa, e você plantar, e Deus dizer assim: não, você plantou feijão, mas eu sei que não é isso que você quer. Sabe o que eu quero dizer com você? Eu quero dizer que às vezes você está orando por algo, e Deus sabe que não é isso, mas Ele é sobrenatural, e a sua fé sobrenatural vai fazer você alcançar coisas que você nunca imaginou na sua vida. Você pensa que vinha uma colheita de feijão, e Deus faz algo extraordinário, e você diz: esse Deus é tremendo, Ele me surpreende a cada dia. Sabe por quê, irmãos? Guarda isso no seu coração. Quando exercemos uma fé sobrenatural, nós somos embaixadores de Cristo, somos embaixadores de Deus, e as leis são leis celestiais. Sabe por que Ele falou de Abraão? Porque a lei dos homens, a lei natural dizia: Abraão, não dá mais para você ter filho. Passou da idade, está amortecido, acabou. Sara, já passou o seu tempo. Passou o tempo, perdeu a oportunidade. Quando você era mais nova dava certo, agora não dá mais. Essa era a lei que o médico disse. Saíram os dois do médico dizendo assim: não dá mais. Nem eu consigo, nem você. Vamos fazer o seguinte, vamos adotar. Essa era a lei do médico. Essa era a lei dos homens. Mas Abraão era embaixador de Deus aqui na terra, e ele tinha esquecido disso.
Porque Deus tinha falado para ele lá: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão, eu vou te abençoar tanto, Abraão. Abraão, eu vou fazer algo tão tremendo com você. Mas será, Senhor? Vai, vou fazer com você. Mas quanto tempo vai demorar? Não sei, Abraão. Mas acredite nisso, não mude a minha história. Aí Abraão foi lá, junta-se com Agar, tem um filho. E ele pensa assim: pronto, era o propósito de Deus. Estou com Ismael. É Deus nesse negócio. Aí um dia Deus diz assim: Abraão, isso nas minhas palavras, você conhece já a história. Abraão, vem cá. Sara, vem cá. Deixa eu falar um negócio aqui com vocês. Eu não falei que vocês eram embaixadores, meus embaixadores aqui na terra? Falou, Senhor. Eu não falei para vocês esperarem que eu vou dar um filho para vocês? Falou, Senhor. E por que vocês não esperaram? Ah, Senhor, a gente foi no médico, o médico falou que, não tem mais chance. Ele disse assim, isso conjecturando. Deus olha para eles e diz assim: mas quem falou para vocês que vocês são regidos por essa lei? Quem falou para vocês que quem dá ordem no que é e o que não é, é a fé natural, é as coisas naturais dessa terra? Aí Abraão acho que baixa a cabeça, Sara baixa a cabeça, ele diz assim para Sara: fica tranquila, daqui a alguns dias você estará abraçando um filho. Sabe o que acontece? Vem Isaac, para mostrar e dar testemunho na terra, de que onde Deus coloca a mão, nenhum outro ser pode mudar. Quando a coisa se você estiver pensando que as coisas naturais vão superar as coisas sobrenaturais, esqueça. E se você não tiver coragem de acreditar nas coisas sobrenaturais, eu quero dizer para você que o Evangelho não é a melhor forma de você viver em paz com Deus, porque no Evangelho você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo e Deus pedindo para a gente viver esses momentos sobrenaturais, de acreditar que algo de tremendo vai acontecer. Tem uma outra passagem que eu acho tremendo. Eu acho fantástico, Deus colocou isso ao meu coração quando eu estava meditando nisso. A fé sobrenatural, ela nos leva a outro nível. Todo mundo que te vê, precisa lembrar assim: olha, não, esse não é igual ao outro não. Não, esse é crente. Né, Renê? Lá no banco, quando alguém olha assim: não, Renê é igual a todo mundo. Não, Renê é crente. Quando ele ora, as pessoas têm que respeitar a nossa palavra de conhecimento. As pessoas têm que respeitar a nossa palavra profética. Vou falar aqui, Gustavo. Fica chateado com o pai, não. Aí ontem o Gustavo ia lá, foi na última ceia da igreja da namorada dele. Aí ele estava se trocando, era a última ceia conjunta lá, que eles têm várias igrejas, ele ia fazer a última ceia. Aí ele estava se trocando, colocou lá uma roupa e tal. Aí eu olhei, falei assim: isso aí não é roupa de pregador não. Ele falou: eu vou ficar lá no cantinho, quietinho, ninguém nem vai me ver. Eu falei assim para ele assim: não sei não, mas vamos chamar você para dar uma palavra lá. Ele disse: você está louco, pai? Misericórdia, nem pensar nisso. Eu saio do culto ontem, primeira mensagem que eu recebo, ele: pai, você não sabe o que aconteceu. Me chamaram para dar uma palavra. Respeita o seu profeta, eu falei para ele. Falei: respeita o seu profeta. As pessoas precisam começar a respeitar você. Porque quando você falar, é a boca de Deus falando. Fé sobrenatural. Fé natural, irmãos. Fé natural. Lembra-se da passagem de Pedro? Fé natural, o que acontece? Presta atenção nisso. Fé natural acontece assim: Senhor, é tu que está aí? Então manda eu ir contigo. Naquela passagem do barco. Fé natural pensa assim: quando esse cara pular, que dó que vai dar. Prepara o celular, porque vai ser um mico agora. Prepara o mico. Porque Jesus está andando e ele acha que ele vai andar também. Fé natural é assim. Eu acho que os outros, por que a gente não ouve falar de testemunho dos outros? Porque os outros ficaram na fé natural.
vai afundar. Quando ele pular no barco, ixi, coitado, que vergonha. Ai, Pedro, você me faz passar cada uma. Mas sabe o que acontecia com Pedro? Pedro tinha uma fé sobrenatural, e a fé sobrenatural, ela imagina assim: quando eu sair daqui, essa água vai se solidificar. Era um pensamento diferente. Pedro estava um nível acima dos outros. Os outros estavam procurando segurança no barco. A fé sobrenatural, aleluia, queria experiências tremendas com Deus, aleluia. A fé natural, ela quer ficar quietinha, acomodada aqui. Não, eu não vou mudar nada, eu não vou mudar o meu ser, eu não vou mudar a minha situação. Eu vou ficar quietinha aqui porque está dando tudo certo. E em time que está ganhando não se mexe, eu não vou fazer nada. Para que eu vou sair desse barco? Você é louco? Se dentro do barco já está perigoso, fora então. Mas a fé sobrenatural, ela faz diferente. Ela imagina assim: ei, quando eu sair daqui, essa água vai solidificar, eu vou dar uns passos, vou encontrar Jesus, vai ser algo tremendo para a minha vida, e eu quero profetizar na sua vida aqui nesta noite, aleluia. Para conhecer o sobrenatural de Deus, tem hora que você precisa sair do barco. Sair do barco, irmão, senão não conhece. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente que tem medo de orar para as pessoas que pedem: eu estou com câncer, e você poderia orar por mim? Aí a pessoa fala assim: ixi, eu não estou curando nem dor de cabeça. Verdade, você não cura nada, mas o Deus que está com você pode curar aquele câncer. E é uma experiência que você tem que ter. Comece tendo experiências. Eu li um livro esses dias atrás, que falava sobre isso. Uma cidade que resolveu ser testemunha de Deus. Sabe o que eles fizeram? Saíram pela cidade, orando pelas pessoas. Perguntando: você precisa de oração? Será que é uma oração na sua casa? Entrava nos hospitais, aquele monte de gente: a senhora quer oração? Precisa de oração? Precisa de oração? Vamos orar. Sabe o que aconteceu? Coisas sobrenaturais começaram a acontecer naquela cidade. Pessoas começaram a ser curadas, abriu porta de emprego, empresas começaram a chegar na cidade. Sabe por quê? Porque alguém se levantou e disse assim: chega de coisas naturais, eu vou para os sobrenaturais, alguma coisa vai acontecer. Deixa eu dizer para você, talvez você esteja acomodado lá na sua casa, acomodado lá no seu trabalho, acomodado no seu ministério. Tá bom, tá jóia, a gente canta 2 musiquinhas, tá legal. A gente tem lá 100 pessoas na igreja, tá bom. A gente tem lá não sei o que. Não, irmão, aleluia, não é isso que Deus quer da gente. Deus não quer a gente acomodado, Deus quer que a gente saia do barco, aleluia, e experimente o sobrenatural dele. Olha que coisa linda. É na passagem de Pedro ainda, quando Pedro, ele diz assim para Jesus: Jesus é o Senhor mesmo. Jesus diz: sou eu mesmo, Pedro. Aí ele diz assim: então manda eu ter contigo. E deixa eu dizer uma coisa, quando nós temos a fé sobrenatural, nós esperamos o sim de Deus. O sim de Deus. Por isso que eu falo que a fé sobrenatural não é irresponsável. Pedro ficou esperando Jesus falar: vem. Pedro não pulou do barco enquanto Jesus não falou: sou eu mesmo, Pedro, pode vir. Deixa eu dizer para você, se Deus mandou você ir, vá. Se Deus mandou você fazer, faça. Se Deus mandou você colocar a mão, coloca, aleluia. Se Ele vai se responsabilizar. Quando Jesus falou para Pedro: Pedro, vem. Ele estava querendo dizer: Pedro, se você afundar, eu seguro nas tuas mãos, louvado seja o nome do Senhor. Se esse negócio não der certo, Pedro, você não morre, porque eu estou te sustentando. Deixa eu profetizar na sua vida, querido. Você vai lançar a sua fé sobrenatural, e eu vou dizer para você, se não acontecer da forma que você imaginou, pode ter certeza, vai ser melhor do que você imaginava, porque Deus está com você, louvado seja o nome do Senhor. Se Pedro tivesse saindo, andando sobre as águas, talvez a gente não estivesse pregando sobre ele. Mas sabe por que a gente está pregando? Porque ele teve o cuidado de Deus naquele momento. Quando ele afundou, Deus estava lá. E Deus está falando conosco: se você agir no sobrenatural, eu estou com você. É responsabilidade minha. Você saiu das coisas naturais. Aí a gente leu aqui e falou sobre Abel. E falou sobre Caim. Porque na galeria da fé,
Como eu disse, Deus colocou alguns homens num patamar maior. E sabe o que é a igreja do Senhor aqui na terra? Se ela não for isso, ela não está servindo para nada. A igreja tem que estar num patamar maior. A gente tem que estar acima. As pessoas têm que procurar socorro em nós. Tem que procurar socorro na igreja. A igreja tem que ser diferente. A igreja tem que estar num patamar maior. São as pessoas de fé. São o pessoal da fé, o pessoal que conhece, que entende de Deus, que conhece de Deus, que ama Deus. Aí a gente vê que Deus nos coloca num lugar maior. O maior medo que eu tenho, eu sempre falo isso dentro da minha casa, o maior medo que eu tenho é que a igreja Restauração e Vida se torne uma igreja insignificante para esse lugar. Que as pessoas passem aí na porta e digam assim, é só mais uma. Ah, isso aí, está aí há 20 anos, não sai disso. Ah, irmão, eu não quero isso. Porque isso não é igreja de Deus. Isso é igreja natural de homens. Igreja sobrenatural, ela se transforma e transforma pessoas. E vai chegar um dia que a igreja Restauração vai transformar essa cidade. Vai transformar esse bairro para a glória de Deus. E as pessoas vão passar aqui na frente e vão ter sede de entrar aqui nesse lugar. Porque algo de sobrenatural vai estar acontecendo. Abel e Caim, os dois levaram oferta a Deus. Caim leva o fruto da terra, Abel leva a primícia do seu rebanho. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que Caim foi rejeitado a sua oferta. Ora, por que Deus rejeitou a oferta? Ah, porque era planta? Porque era mato, porque era verdura, porque era isso, e a outra só porque era carne. Não tinha nada a ver com isso. Sabe por que as ofertas caíram diferente no coração de Deus? Porque uma era uma oferta com fé natural. Sabe? Gente, não sei se já aconteceu isso com vocês, eu acho que aqui nunca aconteceu, na minha casa também, não, mas... Sabe aquele negócio? Tem que levar um presente. Nunca aconteceu isso. Eu estou dando só como exemplo. Aniversário de fulano, tem que levar o presente. Não pode chegar lá de mão abanando. Não dá mais tempo de comprar. Vamos ver o que a gente tem em casa de novo. Não, nunca aconteceu. Isso é só... Aí você sai fuçando para ver se tem alguma coisa que você já ganhou, novo, e que você possa levar e tal... E, na verdade, aquilo ali é uma embromada, porque não te custou nada. Você não precisou sair para buscar, você não precisou comprar, você não precisou nada. Você achou lá um copo, nossa, aí ganhei esse copo, aí não vou dar uma embrulhadinha nele aqui, pega já o papel que você já usou em outro, e já dá uma amarrada, e... Foi isso que Abel fez, que Caim fez com Deus. Vou dar qualquer coisa. Vou dar qualquer coisa. A fé natural, ela dá qualquer coisa. Sabe por quê? Porque a fé natural, ela não quer surpreender aquele a quem ele adora. Abel não tinha preocupação em surpreender a Deus. Muitos de nós caímos nessas coisas. Você lembra quando você se converteu? Você gostava de surpreender a Deus. Deus pensava que você, entre aspas, claro, né? Você está entendendo que eu espero que você entenda a minha colocação. Deus estava pensando que você ia orar 1 hora e você orava 2, você saía feliz, você falava, ô Senhor, obrigado porque eu consegui orar 1 hora. Eu me lembro da minha vida, como eu ficava feliz quando eu dizia assim, Senhor, eu estou entregando, eu vou jejuar até as 3 da tarde. Aí de repente eu conseguia jejuar até as 5 da tarde. Nossa, eu ficava tão feliz, eu falava, Senhor, obrigado por ter me dado força para jejuar até as 5 da tarde. Sabe, dava a impressão que eu estava surpreendendo Deus, eu queria fazer algo de importante para Deus, algo que agradasse a Deus, e a gente precisa entender isso. Talvez nós não estejamos mais com essa coisa, a nossa fé é natural, a gente se acomodou no culto do domingo, a gente se acomodou na oferta do 10%, a gente se acomodou em falar a paz do Senhor, sabe, a gente se acomodou com coisas pequenas, e a gente já não surpreende mais a Deus como a gente surpreendia.
E foi isso que aconteceu com Caim. Caim não surpreendeu a Deus, porque a fé natural não faz isso. Não se preocupe em agradar, e a fé natural, ela não honra. A fé natural não se preocupa em honrar. A fé sobrenatural é diferente. É oposta disso. Primeira coisa que ela faz é honrar ao Deus a quem ela serve. A fé sobrenatural, ela quer honrar. Sabe por quê? Porque honra é você dar a uma pessoa aquilo que ele não precisa, como eu falei ontem lá com o pastor Gedaías. Eu falei para ele: pastor, se é uma coisa que eu não preciso, é de oportunidade para pregar. Porque se eu quiser, eu prego na minha igreja, eu já prego lá todo domingo. De vez em quando prego na quarta, prego na segunda-feira, se deixar prego na quinta também. Então pregar não é o problema. Mas quando o Senhor me chamou aqui, para eu ministrar uma palavra para a sua igreja, para os seus obreiros que estão sendo ordenados agora, o Senhor está dizendo assim: eu quero te dar uma honra. Eu quero dar ao Senhor algo que o Senhor já tem, mas eu quero dar isso em sinal de honra. Eu quero colocar o Senhor num patamar maior. Eu quero mostrar para o Senhor que nós respeitamos o Senhor e honramos, que receber uma palavra vindo da sua vida é algo extraordinário para a nossa vida. Eu sei que o Senhor não precisa vir aqui, o Senhor não precisa dar oferta, o Senhor não precisa de nada, porque o Senhor tem uma igreja e o Senhor faz a sua parte, mas nós estamos honrando você. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, eu quero que você leve isso gravado na tábua do teu coração. Honre a Deus com tudo que você tem, porque isso vai fazer você prosperar na sua vida. Honrar a Deus. Senhor, o Senhor precisa disso? Não é. Se o Senhor precisa disso, Senhor, eu quero lhe dar isso. Eu quero lhe dar isso, Senhor. Deus é dono do ouro e da prata, como diz a Bíblia. Para que eu daria dinheiro para Ele? Mas Ele disse assim: trazei todos os dízimos e oferta à casa do Senhor. Quando eu faço isso, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor não precisa, mas eu quero te honrar, Senhor. Sabe, eu já ouvi aqui nessa igreja, eu creio que isso não existe mais, mas num tempo passado, uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou dizimando na igreja A, porque eu vejo que aqui já tem muita gente dizimando. Porque aqui eu acho que a igreja já está sobrando dinheiro. Eu disse para ela assim: você está errado. Você está errado. Como é que você pode estar aqui honrando outra pessoa? É como eu almoçar num restaurante e pagar a conta no restaurante do lado. O cara do restaurante vai falar: mas como é que é isso? Ah, não, mas é que você não precisa. Não, não é questão de precisa, é questão que você tem que me honrar. E eu vou dizer para você: honre a Deus com o seu tempo. Ah, o Senhor é o Senhor do tempo. Isso, Ele é Senhor do tempo, então Ele quer receber o seu tempo. Honre a Deus orando, gastando tempo com Ele, só para Ele, lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, só para Ele. Senhor, eu quero te honrar com o meu tempo. Sabe quando você vem aqui na igreja, não é que você vem cumprir uma tabela, não, você vem para a igreja, sabe por quê? Porque você veio honrar a Deus com o seu tempo. Senhor, esse tempo não é da minha família, esse tempo, Senhor, não é do meu trabalho, esse tempo não é do meu descanso, esse tempo não é de nada, esse tempo é seu, Senhor. Eu vou lá dar esse tempo para o Senhor. Estou te honrando. Às vezes que eu estou aqui na igreja, eu gosto de ficar aqui mexendo nas coisas e tal, mas eu sempre gosto de parar um minuto e falo: Senhor, eu sei que eu dei um tempo aqui, arrumando as coisas, tentando ajeitar, lendo, fazendo alguma coisa, mas eu sempre dobro meu joelho numa cadeira dessa ou aqui em cima e digo: Senhor, eu quero te dar aqui agora um pouco do meu tempo, em oração. Isso é meu, Senhor. Que eu poderia agora tomar um caldo de cana aí na frente, que eu poderia agora pegar meu celular e ficar mexendo na internet, que eu poderia fazer um monte de coisa agora, Senhor, mas esse tempo eu quero dar para o Senhor. E às vezes eu não falo nada, irmãos, eu fico ajoelhado e fico parado, dizendo: Senhor, é seu esse tempo, faz o que o Senhor quiser, é teu. Deixa eu dizer para você, a oferta que Deus recebe, é a oferta que honra Ele. Por isso Ele recebeu a oferta de Abel, porque a oferta de Abel vinha cheia de honra. Senhor, o Senhor não precisa, como diz no Salmo 51, o Senhor não precisa de animal, o Senhor não precisa de sacrifício,
mas o que agrada ao Senhor é um coração quebrantado. Então, Senhor, é isso que eu quero te dar. Senhor, me custou caro essas ovelhas, me custou caro trazer essa oferta para o Senhor, mas é minha honra, Senhor, é o que eu quero fazer para o Senhor. A fé de Noé, que nós lemos aqui, é a fé que fez Noé ir a um outro patamar. Sabe por quê? Porque a fé de Noé fez com que ele obedecesse. Fé sobrenatural obedece. Fé natural questiona. Fé natural diz assim: ai pastor, eu vou orar primeiro. Ai pastor, eu vou ver se eu sinto no coração. Ai, eu vou consultar na Bíblia para ver se isso está na Bíblia. Você já pensou se Noé fosse consultar, fazer uma consulta? Bom, vamos ver se vai chover. Vamos entrar aqui no Google, no tempo, e vamos ver se vai chover. Porque se não chover, isso é conversa, né? Vou fazer barco. Fazer barco para quê? Já pensou se ele fizesse um censo, saísse pesquisando por aí? Gente, você acha que vai chover? Você acha que eu devo acreditar em Deus? Você acha que... Não, ele simplesmente acreditou porque a fé dele era sobrenatural. E a fé sobrenatural faz algo que aconteceu tremendo aqui com Noé. A fé sobrenatural primeiro faz a gente construir o barco, acreditando que o mar, quem constrói é Deus. Você entendeu o que eu quis dizer? Tem gente que espera o mar chegar primeiro, para depois fazer o barco. E com Deus, muitas vezes na fé sobrenatural não é isso não. Primeiro constrói o barco, deixa que Deus vai mandar a água, vai mandar o vai mandar o mar, e você vai navegar por ele. Está entendendo o que Deus está querendo dizer? Haja pela fé, irmão, pela confiança de que Deus vai colocar um mar. Você já pensou, volto a dizer, você já pensou Noé perguntando, mas cadê o mar? Cadê essa chuva? Que é uma seca tremenda. E imagina, René, um monte de gente na orelha dele. Você é louco, mas para com isso, você é doido. Onde você vai vir fazer um barco, meu Deus do céu? Faz um metrô, faz um negócio diferente. Mas a fé sobrenatural faz a gente ficar firmado naquilo que Deus colocou no nosso coração. Guarda isso na sua vida. Fé sobrenatural faz você ficar firmado naquilo que Deus colocou no seu coração. Há quantos anos eu venho ouvindo as pessoas dizerem assim: pastor, a igreja vai prosperar, vai crescer, nós vamos ter 2 cultos, 5 cultos, já teve menor, já teve maior, já cresceu, já diminuiu, mas sabe o que eu espero? Todos os dias que eu entro aqui eu digo: Senhor, eu ainda estou firmado nas tuas promessas. Eu não desisti, irmãos. Eu acredito que coisas sobrenaturais ainda já aconteceram aqui e vão acontecer coisas maiores ainda, sabe por quê? Porque eu estou firmado na fé sobrenatural, eu estou construindo o barco, a igreja Restauração e Vida está construindo o barco, daqui a pouco começa a chover, aleluia, e nós vamos navegar no oceano do Espírito Santo. E quando, irmãos, começar a chover, eu quero estar preparado, não quero ser pego de surpresa, não quero ser pego de calças curtas, não, eu quero que o Senhor olhe e diga assim: Ele está preparado, vamos mandar chover, pode mandar a chuva, porque muitas das nossas coisas, a gente acha que Deus faz tudo. O cara quer trabalhar de engenharia, mas ele nunca foi na faculdade. Deus é Deus para me colocar lá. Não, espera um pouco, se prepara, que depois Deus vai construir uma escada para você subir. Se prepara. Eu encerro falando sobre a fé de Raabe, que também fala aqui na Galeria da Fé. Raabe, ela, uma prostituta, que tinha uma casa em cima. Segundo os historiadores, a casa dela ficava em cima das muralhas de Jericó. Abraão manda os espias para ir conhecer Jericó, para ver como é que eles podiam fazer para atacar Jericó. Quando os espias estão lá, alguns soldados conheceram e foram para cima, e eles precisaram fugir. E eles encontraram refúgio na casa de Raabe, uma prostituta.
Eles encontraram refúgio nesse lugar, e ela protegeu a eles. E os soldados chegaram até a casa dela e perguntaram, ela disse, não, eles já foram. Só que eles estavam guardados no andar de cima. Eles voltaram, saíram, os espias foram até Raabe, agradeceram, e ela disse para Raabe assim, eles disseram para Raabe, Raabe, nós vamos, o que você quer? Ela disse assim, eu queria que você protegesse a mim e a minha família, porque eu sei que esse Deus poderoso que vocês servem, vai vir e vai destruir essa cidade. E eu gostaria que vocês guardassem a mim e a minha família. Os soldados disseram assim, então faz o seguinte, pega um lençol, algo vermelho e amarre na janela, para que de longe a gente possa avistar. E será protegido você e sua família. E foi o que aconteceu. Deram as voltas, as muralhas caíram, aconteceu o que aconteceu, e Raabe e sua família foi protegida. Uma fé sobrenatural mudou a história dela e a história de toda a sua família. Sabe por quê? Deixa eu lhe dizer. Porque antes Raabe era apenas uma prostituta. Agora ela era uma protegida de Deus. No começo ninguém por ela. Agora ela tinha simplesmente Deus por ela e pela sua família. Segundo, agora ela estava livre da morte e casa-se com um israelita. Tudo acontece, ela casa-se com um israelita. E desse casamento nasce Boaz. E ela passa a ser bisavó do rei Davi. Uma prostituta que no começo não tinha, mas por causa da fé sobrenatural dela, agora ela era nada mais, nada menos do que bisavó do maior rei que pisou nessa terra. Rei Davi. Aí você vai lá para o capítulo, Mateus capítulo 1, verso 5, e vai ver aonde está Raabe. Lá diz assim, que Raabe faz parte da genealogia de Jesus, porque do trono de Davi viria o Salvador. Olha o que faz a fé sobrenatural, irmão. Uma família que não era nada, uma família que não representava nada. Naquela época, você sabe, até hoje, prostituta era um negócio que não vale nada. Mas sabe o que acontece? Por causa da fé dela, ela entrou na genealogia da família mais importante que já pisou no globo terrestre. Eu quero convidar você nessa noite para exercitar a tua fé sobrenatural. Porque Deus pode mudar não só a sua vida, mas como pode mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Quando você aceitar o desafio de subir de nível, de ir a um patamar maior. Senhor, eu quero exercitar essa fé, e eu quero viver essa fé, eu quero ser testemunha viva do Senhor aqui na terra. Irmãos, e não é conhecendo Bíblia. Tem gente que acha que vai ser testemunha viva de Deus, quando ele conhece a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, ele conhece todas as hermenêuticas e todas as chaves bíblicas e tudo, e ele acha assim, nossa, agora eu sou um representante de Deus. Não, ainda você não é um representante de Deus. O grande representante de Deus é quando eu faço o que Deus quer para essa humanidade. É quando eu começo a mudar a vida de pessoas. É quando eu entro no trabalho e aquele trabalho muda. É quando eu entro numa faculdade e aquela faculdade muda. É quando alguém vem conversar comigo, ele entra derrubado e sai glorificando e agradecendo o nome do Senhor por ter te conhecido, por ter te visto naquele momento. E aí eu quero orar com você aqui nesta noite. Gostaria que você se colocasse em pé. Gostaria que você se posicionasse de pé. Fechasse os seus olhos por alguns minutos.
e começasse a ver e fazer uma análise dentro de você mesmo. Qual a área da sua vida que necessita dessa intervenção sobrenatural? Há uma área na sua vida que eu tenho certeza que necessita dessa intervenção sobrenatural. O que é que você está agindo no natural e não está acontecendo nada, não está mudando nada, e você já está meio que conformado com isso? Mas depois dessa palavra você entendeu, olha, eu preciso andar no sobrenatural de Deus. Minha família precisa mudar, minha igreja precisa mudar, meu ministério precisa ascender, eu preciso subir de nível, eu não posso mais viver nessa mediocridade. Eu tenho que ser testemunha de Deus aonde eu colocar a planta dos meus pés. Eu quero ser uma testemunha viva, eu quero orar e Deus curar, eu quero ter uma palavra viva de conhecimento no meu coração, para quando alguém vier me pedir um conselho, pedir um abraço, eu quero ter o abraço de Deus. Tantas coisas que nós podemos mudar na nossa vida. Eu quero orar com você aqui nesta noite. Você que quer essa experiência nova, não vou nem chamar você aqui na frente. Não vou chamar a você aqui na frente. Eu vou pedir para você colocar a mão no seu coração, se você desejar, como um sinal, porque o nosso coração, a Bíblia diz que tudo que eu devo guardar o meu coração, porque dele procede todo o conhecimento.